Bem-vindo ao podcast da UMAD. Podcast da UMAD. E aí, gurizada, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Seja qual for o horário que você chegou a este podcast, bem-vindo ao nosso podcast da UMADIC. Para você que está arrumando o quarto, arrumando a casa, arrumando a sala, varrendo o pátio, seja qual for a sua atividade, pode estar no ônibus, pode estar no trabalho, pode estar aonde for, mas você chegou a este podcast, bem-vindo ao podcast da UMADIC. Talvez você tenha chegado aqui através do nosso vídeo promocional no Instagram ou no Facebook. Bem-vindo ao nosso canal da UMADIC. E hoje nós vamos falar vamos aprofundar, na verdade, o nosso vídeo do Dia dos Namorados. Mas nós não lançamos o Dia dos Namorados porque nós sabemos que o Dia dos Namorados ele é apenas um dia. E para você, solteiro, não se preocupe, que você venceu mais uma vez, passou solteiro o Dia dos Namorados e esse vídeo é para você. E hoje nós vamos falar a respeito de relacionamento. E para me ajudar a falar isso, ela, a mais linda, a mais bela de todas, a Magda Gesiane. Olá, pessoal. Nós estamos aqui então para falar nesse podcast sobre uns conselhos ao jovem solteiro. Muito bem, e esse então vai ser o nosso primeiro podcast. Bem-vindo ao nosso podcast. Então nós vamos começar com alguns conselhos, Magda. Eu acredito que o primeiro conselho de todos é amar a Deus. Exatamente, mas também, William, vamos ressaltar que esse podcast, o objetivo é para aquele jovem solteiro que tá aí nos 364 dias, né? Ele não tem que se preparar só para um dia do ano, mas tem os outros 364 ou 365, depende do ano, né? E aí vem os conselhos, então, para o jovem solteiro. Ou seja, não tem época, não tem estação, não tem mês. Todo mês é mês de nós nos aprofundar na palavra do Senhor. Então, o primeiro é amor a Deus, que fala a questão de cuidar o solteiro deve se dedicar a cuidar das coisas do Senhor. Por que isso, William? O que tu me diz sobre isso? Eu acredito que ali em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 32 a 34, onde ele fala que o jovem solteiro deve se dedicar à obra do Senhor, eu entendo que é o seguinte, Magda. Pelo fato de nós sermos casados já há um bom tempo, eu percebo e me lembro que quando eu era solteiro, quando eu era jovem, eu tinha muito tempo, porque eu morava com os meus pais. Então, realmente, o meu tempo era muito mais aproveitado, eu podia fazer muito mais coisas do que hoje. Hoje, realmente, a gente percebe que o nosso tempo é um pouquinho mais escasso, porque a gente tem mais responsabilidades. Exatamente. E quando o jovem fica com esse tempo ocioso, não é bom, né? Então, que se dedique às coisas do Senhor. É verdade. Mas como é que ele pode de que maneira que o jovem pode se ocupar com as coisas do Senhor? O que tu me diz? Eu acredito que o jovem pode se ocupar com Deus, em primeiro lugar, se relacionando com Ele. Através da oração, através da leitura da palavra, através da nossa leitura bíblica UMADIC. É o que eu ia dizer, esse ano nós temos a leitura bíblica da UMADIC e vem novidades aí referente a essa leitura. É verdade, vai se preparando aí, viu? Vai se preparando porque tem novidade. Vai afiando a espada aí. Mas eu acredito que esse relacionamento, esse amor a Deus, esse relacionamento com Deus é muito importante para a vida do jovem solteiro, porque é com ele que a gente aprende o verdadeiro amor. E também um ponto importante de cuidar das coisas do Senhor, o jovem também tem mais tempo de se dedicar às atividades da congregação, da comunidade, da onde ele está inserido, principalmente ali da congregação local, né? Olha, pode ser nem que seja apagar o quadro da EBD, né? É verdade. Não, e por falar nisso, esse tempo que tu falou ocioso, realmente, quando a gente tem muito tempo, muitas vezes vem oportunidades que acabam nos entristecendo.
É ou não é verdade? Sim, e entra na bad, né? É verdade. Acaba entrando naquela bad. É verdade. Como tem jovem na bad, né? Será que não tem alguém nos escutando agora que tá numa bad? Tomara que tenha Esperamos escutando. que não, né? Mas se estiver, que a partir desse podcast possa mudar, né? Essa bad venha passar... Usar essa energia, essa caloria toda. Exatamente. Usar toda essa caloria e aguentar essa pressão social em cima dele, né? Que fala, né, pra ele namorar. Tem um memezinho que fala que, né, 10 mil à tua direita estarão namorando. É verdade, tem muita gente que tá nesse verso. Como é que é? 1000 namorarão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não será atingido. Esse podcast é pra você, viu? Muito bem. Então, amar a Deus é isso, é tu se dedicar à obra do Senhor. E quanto mais tempo tu se dedicar quando tu tá solteiro, melhor vai ser o teu casamento. Essa é uma grande verdade. Sabe por quê? Porque quanto mais nós nos relacionamos com Deus, Magda, mais parecido com Ele nós somos. Eu olho pra ti hoje e a gente, todo esse tempo de casado, a gente já começa a falar coisas muito parecidas, não sei se tu percebeu isso. Sim. E são coisas que é da convivência, do tempo que a gente se relaciona, que a nossa linguagem ela começa a ficar praticamente idêntica. Por mais que a gente não esteja junto, as pessoas dizem, mas vocês falam a mesma coisa. E é interessante isso, porque o Paulo está dizendo ali, né? Para o jovem se dedicar na obra do Senhor, e realmente a igreja precisa. Porque eu vejo hoje, nós como casados, não temos a velocidade que um jovem tem. É verdade. Então você, jovem que está nos ouvindo, você tem uma velocidade que é importante para a igreja. É importante para o líder de jovem, para o seu líder, para a comunidade. Você precisa se dispor e ser servo como o Senhor Jesus nos ensinou a ser servo. Você está ouvindo o podcast oficial dos Jovens da Assembleia de Deus de Canoas. Não esqueça de nos acompanhar no Instagram e no Facebook, @umadicadc. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, Umadic. Todos somos Umadic. Vamos para o conselho 2? Conselho número 2. Conheça a si mesmo. Como assim conheça a si mesmo? Olha só, Magda. Jesus deixou bem claro, o primeiro grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E esse foi o nosso primeiro conselho. O nosso jovem vem amar a Deus. Agora, esse segundo conselho vai dizer assim, ame ao próximo como a si mesmo. A segunda parte, A segunda parte. Então, é necessário que o jovem possa amar a si mesmo. E o que é amar a si mesmo? É se conhecer. É olhar para si. E talvez tenha jovens que estão nos ouvindo que não se amam. E por isso sofrem. Se depreciam a si próprio. Olham e ficam com baixa autoestima, começam a olhar mais para os seus defeitos, para as suas qualidades. E aí entra um ponto muito importante. O jovem precisa enxergar os seus valores. Exatamente, porque a questão do jovem conhecer o que são os seus valores, o que ele gosta, o que é primordial para ele, quais são os seus princípios, né? O que ele tem. Então, é importante ele conhecer isso, os seus valores. Por quê? Porque, de repente, essa questão dos valores com a outra metade da laranja não seja a mesma coisa. Não tem um encaixe. É verdade. A gente vê muitos relacionamentos com esse problema, né? Às vezes, o que é importante para um não é importante para o outro. E isso acaba dando problema. Dando atrito até mesmo... Exatamente. Eles entraram em relacionamento porque estavam atraídos um pelo outro. Mas quando estavam juntos, perceberam o quanto eram diferentes. E acabam perdendo as coisas, já não tem mais coisas em comum para compartilhar. Exatamente. Por isso que eu sou a favor, Magda, de que todo relacionamento tem que começar por uma amizade. É verdade. Porque a amizade ela é sustentada por valor, é sustentada por aquilo que é importante. Você, jovem que nos ouve, você que está nos assistindo nesse podcast, é só você observar suas amizades. Aquilo que tu gosta, os seus amigos também gostam. E assim vai ser no relacionamento. O solteiro ele precisa se conhecer, precisa saber os seus valores para poder identificar quem vai ser o seu companheiro, a sua companheira num relacionamento. Mas também o que a gente vê muito é que não conhecem os seus defeitos e as suas qualidades. Quais são os meus defeitos? A autoavaliação. O jovem não para fazer essa autoavaliação de quem eu sou. É verdade. E daí o que acontece? E aquele jovem fica focando nos seus defeitos, gastando o dobro, o triplo da energia, ao invés de usar essa energia para potencializar suas qualidades.
porque as suas qualidades vão se sobressair. É o que eu sempre falo quando eu vou mencionar essa questão de defeitos e qualidades, que não é para te focar os teus defeitos, tu tem que focar as tuas qualidades e potencializar elas, porque elas irão minimizar os efeitos dos teus defeitos. É tipo aquele jovem ou aquela jovem, não gosta de matemática, né? Não gosta de matemática. E tem todas as outras gamas de ciências para estudar que ela pode se destacar, mas ela fica se martirizando por causa da matemática, né? Então acaba se condenando. E no que nós falamos aqui de conhecer a si mesmo, então, a gente está falando de amar o próximo como a si mesmo. E olha que interessante, nós somos ou não somos defeituosos? Somos. Imperfeitos. O pecado nos deixou imperfeitos. Agora a gente percebe que Deus, ele é amor, e Deus nos ama mesmo com as nossas imperfeições. Então sabe por que, Magda, muitos jovens hoje se machucam, se magoam, se separam, acabam se magoando e, enfim, se entristecendo? Porque eles não se amam, eles não têm a capacidade de aceitar os defeitos e potencializar as qualidades, porque na verdade é isso. Quando tu conhece a si mesmo, o solteiro que conhece a si mesmo, ele olha para os seus defeitos, mas ele entende, eu tenho esses defeitos, eu preciso minimizar, mas eu tenho os meus valores, Deus colocou qualidades em mim. E isso é muito importante na hora de assumir um relacionamento, porque eu me lembro, e tu também, tu sabe que e tu conhece os meus defeitos, eu conheço os teus, e quando a gente começou a namorar, era tudo muito lindo, porque a gente estava apaixonado, não é verdade? E não, tu brilhava... E não vamos esquecer, né? No Magic Building, o que o pastor falou? É que verdade. a pessoa que está apaixonada, é como se ela tivesse... Drogada. Perdeu o sentido, perdeu a Quem não razão. foi no Magic Building esse ano, hein? Perdeu aquela palestra do nosso pastor. Mas, falando disso, eu percebo claramente, Magda, que é importante o jovem que está nos ouvindo, que é solteiro, que se conheça, saiba quais são os seus valores, quais são os seus sonhos e que possa se encaixar. Porque é muito triste, muito cruel uma separação, muito cruel um término de relacionamento também. Isso é muito difícil. Mas não somente isso também, William, a questão do jovem, ele não se autoconhecer. A gente vê que eles entram assim, em conflitos internos por coisas tão pequenas. Se ele se conhecesse, ele não precisaria estar nessa situação. Ele entra como se fosse numa... Ele tá sempre rodando, tá sempre numa roda. Tá sempre girando e não consegue sair daquilo ali. Mas no momento que ele parar e se autoconhecer, aquilo ali vai ser disseminado. E ele sabe como... Por exemplo, eu me conheço. Eu sei que eu sou um pouco expansivo, sou um pouco explosivo. E eu me lembro sempre que quando eu me irritava, eu me retirava do ambiente para não falar algo que ofendesse as pessoas. Então eu conheço essa questão minha, de que eu posso falar algo que vai ofender, que vai te ofender, por exemplo, né? Sim. Às vezes eu vou estar irado, vou estar incomodado, eu me retiro, e justamente isso, para não ofender quem está do meu lado. Então é importantíssimo nós nos conhecermos e também sabermos nossos defeitos. Sabe por quê? Porque a gente, quando vai se relacionar, a gente vai oferecer a nossa vida para outra pessoa. E é claro que a gente vai apresentar só as qualidades. E isso é orgulho, porque a humildade vai apresentar o todo. O amor é humilde, Jesus era humilde. Então, que você, jovem, possa se conhecer, conheça a si mesmo, saiba os seus defeitos, saiba as suas qualidades, para quando tu assumir um relacionamento, tu vir a se entregar por completo para outra pessoa e ser humilde o suficiente e dizer, ó, esses são os meus defeitos. E aí tu vai perceber que coisa maravilhosa é ser amado por alguém, porque o amor verdadeiro, ele não leva em conta os defeitos, mas ele potencializa as qualidades. Eita, essa frase de Facebook, hein? Essa é a frase de efeito, né? Mas agora... Você está ouvindo o podcast oficial dos Jovens da Assembleia de Deus de Canoas. Não esqueça de nos acompanhar no Instagram e no Facebook, @umadicadc. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, o Magic. Todos somos o Magic. Vamos para o nosso terceiro conselho. Não desperte o amor até que o queira. Cantares de Salomão, Magda, cita esta frase 3 vezes. Em Cantares capítulo 2, versículo 7, Cantares capítulo 3, versículo 5 e Cantares capítulo 8, versículo 4. E ali vai dizer o seguinte, a você que está nos ouvindo e nos acompanhando aqui, o amor, ele tem um tempo para ser despertado.
Eu me lembro que quando nós começamos a namorar, éramos jovens. Mas tem pessoas que começam a namorar com 25, 27, 30 anos. Sim, porque não tem uma medida exata para cada pessoa. Não, tu tem que começar a namorar com tal idade. Tu tem que casar com tal idade. Tu tem que se formar com tal idade. Não existe isso. Cada pessoa tem um tempo diferente. Então não acredite naquele meme que diz que 1.000 namorarão do teu lado, 10.000 à tua direita e tu não será atingido, porque tu vai ser atingido. Talvez tu seja o último a ser atingido, mas tu pode ser atingido sim, viu? E também a questão do não desperte o amor até que o queira, a importância da questão do tempo de estar preparado. Um ponto que ele está reforçando é estar preparado para esse amor. É um tempo de preparo, né? Exatamente. É interessante, Magda, que no retiro de 2010, eu e tu, no retiro da Almatic de 2010, estávamos lá, né? Sim, estávamos. E nós não nos conhecemos. E fizemos parte da mesma equipe. A mesma equipe vermelha. Pulseirinha da Frigels. Uhum. E eu não te vi lá. E nós fomos nos conhecer naquele mesmo ano, mas bem mais adiante. Aí eu sempre me pergunto, Magda, será que se a gente se conhecesse naquele retiro, era o momento certo de nós nos conhecer? Creio que não. Porque Deus não permitiu isso, né? Eu acredito muito nesses versículos, nessas verdades aqui. Não desperte o amor até que o queira. Outro ponto aqui que a gente aprende com esse conselho, que existe um tempo certo, então não se meça pelos outros, porque cada um tem o seu tempo. A questão da comparação, né? A questão da comparação isso é terrível. É muito complicado. Terrível. Não é porque todo mundo tá namorando... Que eu tenho que namorar. E daí entra em relacionamentos frustrantes, né? É papo de mãe, né? Até parece papo de mãe, assim, né? Tu não é todo mundo, né? Mas assim, não desperte o amor até que o queira, também tem a ver, além com o tempo, além do preparo que o solteiro tem que ter, que ele tem que entender que um dia ele vai assumir a responsabilidade de cuidar de alguém, de zelar por alguém, ele tem também que entender que é muito errado tu flertar com alguém. Porque uma coisa é eu despertar o amor em mim, outra coisa é eu despertar o amor em ti. Brincar com os sentimentos da outra pessoa, né? E às vezes, essa pessoa tá carente e ela acaba permitindo e sabe que aquela pessoa gosta dela, né? Por exemplo, um jovem, ele é o jovem solteiro, ele é músico, ele toca na banda e ele percebe que uma irmãzinha lá, uma irmã tá cuidando dele, né? Tá gostando dele, percebe pelo olhar e tal, e ele se aproxima dela, mas só para suprir a carência dele, mas não realmente para cuidar do sentimento dela. Não se importa com as feridas que vai deixar para trás, Isso. os destroços. E eu acho muito feio, sabe? Não deixar claro que o sentimento dele não é o mesmo. Eu acho que isso é muito importante, até porque tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, e a isso questão é muito também importante. das então, meninas. O flertar é uma coisa muito errada. E também das meninas, a questão dela ser da autoestima, do taran. Então, ela sabe que aquele jovem gosta dela, ela chega pra ouvir a cantada, pra ouvir tudo aquilo. Então... Precisa, né? Precisa se autoafirmar, da autoestima, sabe que uma vez elevar. eu ouvi de uma pessoa que ela gostava de passar, quando ela tava meio triste, gostava de passar em certos lugares para receber assobios. Sim. Sabia? Eu fiquei impressionado. Claro, é o teu mundo, né? O mundo das mulheres. Mas eu achei muito, muito interessante. Me chamou muita atenção. Tipo, ela precisava, né, ver outras pessoas admirando ela. Então, isso, sabe o que é, Magda? São pessoas que não conhecem a si mesmo. Porque quem conhece a si mesmo não precisa de supressão da sua carência, né? Exatamente, porque que acontece? A pessoa que se conhece, ela é uma pessoa bem resolvida. E além dela ser bem resolvida, ela sabe que a sua carência, neste momento, ela pode ser suprida pela presença do Senhor. Então, a presença do Senhor é o que preenche a vida dela. Então, ela não precisa desses pontos para suprir a vida dela. Perfeito. E também... literalmente, o que esse texto de Cantares fala, de não despertar o amor até que o queira, também é a intimidade. Sim. Eu acredito que a intimidade também ela é muito, muito perigosa,
Porque o solteiro ele não pode ficar provocando ou criando intimidade demais com quem ele não tem a intenção de relacionamento. É verdade. É importante, tem que respeitar e tem que manter os limites de uma amizade. Porque também um dia vai chegar que essa pessoa vai gostar de outra e isso pode acontecer com ela. É verdade. A gente não pode esquecer desse detalhe. Esse detalhe é primordial. Eu acredito muito na questão que Deus, ele, em muitos momentos, ele é gracioso. A gente recebe tudo que a gente não merece pela sua graça. E a gente não recebe o que merece pela sua misericórdia. Mas uma coisa é certa. Quanto mais sementes boas a gente lançar no coração dos nossos amigos, no coração das pessoas que estão conosco, na igreja, na congregação, onde for, mais abençoado nós vamos ser no futuro. Eu creio muito nesse princípio da semeadura. A gente está semeando lá para o futuro. Lá na frente, essas sementes elas vão ter um peso, tanto na nossa vida, tanto em sociedade, principalmente o jovem, ele está no meio de uma sociedade e na qual nós devemos ser relevantes. Nós termos, como cristãos, sermos relevantes, sermos diferentes lá na escola, lá no trabalho, lá na faculdade. Sermos diferentes, as pessoas olharem e ver, não, ele é diferente. Jesus ensina, né, que a gente deve fazer o bem a todos, independente de quem seja. Até mesmo uma pessoa que eu conheci hoje, eu devo fazer o bem. E tudo isso envolve também nos relacionamentos. Você está ouvindo o podcast oficial dos Jovens da Assembleia de Deus de Canoas. Não esqueça de nos acompanhar no Instagram e no Facebook. @umadicadc. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, Umadic. Todos somos Umadic. Vamos para o nosso quarto conselho. Nosso quarto conselho é: tenha uma profissão. É muito importante hoje que o nosso jovem solteiro, Magda, ele se prepare e cresça, porque nem só de amor viverá o relacionamento, né? É verdade. Vai precisar de recursos financeiros. Sabe que, Magda, que tem uma premissa que é básica, né? Que eu aprendi depois que a gente casou, tá? Eu vou dizer aqui. Mas nem só de amor vive o relacionamento. Ah, isso é verdade. Sabe que a gente precisa realmente trabalhar, a gente precisa ter recursos financeiros. E uma vez eu vi um pai, um jovem, né? Chegou pro seu pai e disse assim: pai, eu vou namorar. E o pai olhou pra ele e ele não tinha emprego, entendeu? Sim. E ele falou o seguinte: olha, tu não vai me trazer aqui uma guria enquanto tu não estiver trabalhando, porque tu não vai namorar com o meu dinheiro. Eu já tenho a tua mãe. Isso é verdade, eu achei imagina. muito interessante. Vai tu tomar uma casquinha do Mac. Ô pai, me dá dinheiro pra lá comprar uma casquinha. Ou um açaí, né? Agora a onda do momento o açaí, né? Coisa boa, né? E é bom, né? É bom. E aí tu pensa assim, ele não tem o trabalho, então qual é a perspectiva que ele pode promover para quem está se relacionando? Né? E detalhe, a gente tem hoje muitas meninas que estão super preparadas, né? É um ponto bem importante que tu ressaltou, William, a questão das nossas meninas. As meninas, elas estão avançando cada vez mais na questão do mercado de trabalho, não somente na questão da carreira profissional. E hoje, o que nós temos um grande problema hoje com as nossas jovens? Por quê? Nossas jovens estudam e trabalham, e daí quando elas vão olhar para dentro das nossas igrejas, cadê os varões? É verdade, é verdade. Nós precisamos ver uma geração aí bem preparada, né? Porque realmente a gente tem muitas meninas pós-graduadas, formadas, e eu acredito que entra na questão dos valores. Sim. Porque o valor dessas jovens é o estudo, o trabalho, o sonho. E o jovem precisa também ter esses sonhos, ter uma profissão. E aí vai, né? Eu me lembro agora, a gente conversando sobre esse tema, e eu me lembro de quando nós começamos a namorar, né? E aí entra uma questão interessante, que é uma coisa que me marcou também. Pelo fato de que eu era estagiário, ganhava meio salário mínimo, e aí eu te conheci, né? Sim. Te conheci. E o que me chamou a atenção, Magda, foi exatamente isso, que eu não tinha carro, eu estava
sendo promovido no trabalho. E mesmo assim, nós nos conhecemos, começamos a nos relacionar. E um dia eu te convidei pra gente sair. E a gente saiu de ônibus, de trem. E eu achei aquilo o máximo. Porque eu vi que tu tava do meu lado. E eu tinha muitos sonhos, compartilhei contigo. E tu se colocou do meu lado. E hoje, graças a Deus, a gente realizou alguns sonhos que eu tinha, que nós tínhamos. E eu vejo isso, eu deixo essa visão para os nossos jovens, que a pessoa que vai se relacionar contigo, e isso é uma coisa fantástica do relacionamento, que tu não tem hoje muitos recursos, tu não tem hoje talvez aquilo que tu gostaria de ter, mas Deus vai te dar uma pessoa que vai te ajudar, que vai ajudar tu a sonhar, que vai te animar a cumprir os teus sonhos e tu vai conquistar junto com ela. E uma questão, William, quando nós começamos o nosso relacionamento, quando eu te conheci, o que eu via? Eu não vi a questão que tu tinha tudo pronto, tu já veio pronto, não. Mas eu via que tu era uma pessoa esforçada, que tu era uma pessoa trabalhadora, que tu se dedicava. Então, dentro disso que era o que me chamou a atenção. Então, juntos eu vi uma possibilidade de construirmos algo junto. E hoje a gente vê muito a questão dos jovens, quando a jovem olha, ela não encontra a questão do trabalhador, né? Verdade. Provérbios 13 e 4, né, diz assim, a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda, né? Aqui está dizendo de engordar, de prosperar. Sim, de crescer, de ser abençoado, né? Então a gente percebe que para ter um bom relacionamento, os nossos jovens solteiros, você solteiro que está nos acompanhando, você talvez está cansado, talvez, né, aquela pressão do último semestre, a pressão de TCC, pressão de profissão, de mercado de trabalho, fique firme, porque o teu trabalho vai te ajudar a ter bons momentos com a tua esposa, com o teu esposo futuramente, né? E esse é o momento do jovem solteiro se dedicar ao estudo, se dedicar a estudar, a trabalhar, para que quando chegar a pessoa, quando aparecer, né, a prometida ou prometido, a pessoa já está preparada. Porque vai mudar também, né? A questão da vida vai mudar totalmente. E mulher de Deus custa caro, hein? Puxa. Custa. Eita. Aí tu vai comprar a bolsa, não é qualquer bolsa, é a bolsa. O pronome, ali o pronome o artigo faz muita diferença, né? É a bolsa, é o vestido, é o sapato. E sabe que eu era ingênuo, né? Eu me lembro que eu comprava uma bolsa, daí tinha que comprar o cinto, depois tinha que comprar a bota, depois tinha que comprar a tiara. Era algo incrível. Então tu, varão, que tá ouvindo aí, ó, já fica ligadinho, fica a dica aí, porque as mulheres que temem ao Senhor, elas são exigentes, mas são uma bênção também, né? Mas é isso aí. Esses são os conselhos que nós deixamos para você, uma extensão, um conteúdo do nosso vídeo que nós promovemos lá no YouTube, também nas nossas mídias do Instagram e do Facebook da UMADIC. E aí, Magda, o que a gente vai deixar para os nossos ouvintes deste podcast? Então, primeiro o jovem tem que ter um relacionamento com Deus, conhecer a si próprio e cuidar de quem ele vai despertar o amor, né? E, principalmente, tem que ter a questão do jovem trabalhar e estudar. Porque ele é um efeito cascata, né, William? Então, esses são os principais da vida do jovem cristão. É verdade. E sabe que isso é um preparo, então, para que possa a pessoa certa vir para se relacionar. Se preparando também para a vida adulta, né? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro podcast que eu e essa belíssima mulher, a Magda, nós gravamos aqui para vocês. Compartilhe, se você tem aquele amigo que está na bad, mande para ele esse podcast. Se você tem alguns amigos solteiros, amigas solteiras, mande para elas, porque eu tenho certeza que Deus está trabalhando. Promova, compartilhe, curta, comente. Fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês que nos acompanharam. E não se esqueçam, juntos todos somos UMADIC. Muito obrigado por ouvir o podcast da UMADIC. Compartilhe com seus amigos e fique ligado para os próximos podcasts.
Todos somos o Mágico. Podcast da Mágico.